Graça e paz a todos, amém? Glória a Deus. Vamos aproveitar esta oportunidade, vamos ler a palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo Marcos, o capítulo de número 8, Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 8, e o versículo de número 18. Marcos capítulo 8, versículo 18, diz assim: tendo olhos e não vedes, e tende ouvidos e não ouvis, e não vos lembrais, quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levastes? Disseram-lhe: 12. E quando eu parti os 7 pães entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levastes? E eles disseram: 7. E ele lhes disse: como ainda não entendeis? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar nesse momento? Pai, este é o teu momento, esta é a tua hora. Fala ao coração dos teus filhos. Desde já aplica a tua santa palavra em nossos corações, e que ao sairmos deste lugar, ou aqueles que estão participando em casa, sejam transformados pelo poder da tua palavra. E meu Deus, que teu Espírito encontre corações abertos, corações férteis, para fazer uma boa semeadura desta palavra. Deus, eu tenho certeza absoluta que aqueles que ouvirem e com seus corações abertos crerem nesta palavra, eles não serão mais os mesmos, mas serão transformados pelo poder da tua palavra que dura para sempre. Pai, esta é a nossa oração. Cremos que recebemos através destes cânticos a tua presença neste lugar. O Senhor já se faz presente neste lugar, porque a tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores do teu povo. Meu Deus, muito obrigado por esta oportunidade de adorar o teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar, meus amados irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus, amém, queridos? Nós, ainda mais quando a gente já passando na idade, parece que a questão da memória é algo assim bem interessante. E esses dias eu comecei a perceber o quanto a gente começa com a velhice, ou seja, quando vai amadurecendo, ficando um pouco mais maduro, né, como se diz, a gente começa a esquecer coisas simples. E neste momento onde nós estamos passando por tanta adversidade, por tanta provação, é comum nós olharmos para o horizonte para não ver aquilo que nós chamamos de luz no fim do túnel. Ou seja, procurar uma resposta de quando tudo isso vai acabar, de quando toda essa situação que estamos vivendo vai ter um fim e poderemos retornar às nossas atividades normais, né? Da maneira que nós imaginávamos, que nós vivíamos naquela época outrora. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus e percebemos que nós temos uma grande dificuldade de lembrar em momentos de provações da providência de Deus, daquilo que Deus tem dado a todos nós, daquilo que quantas vezes foram alvo dos nossos testemunhos, os milagres do Senhor, de quantas provações e quantas lutas nós passamos e o Senhor nunca nos abandonou. Eu imagino o povo de Israel, que durante tanto tempo eles viveram debaixo do chicote de Faraó, debaixo da opressão de Faraó, que quando eles saíram do Egito, né, a Bíblia diz que em muitos momentos de provação, ao invés deles lembrarem, né, do Mar Vermelho aberto, das pragas que os tiraram do Egito, né, que é mais dos milagres que aconteceu, da água que brotou da rocha, das cordonizes que caíam, do maná que é um deserto, eles sempre lembravam dos melões do Egito. Sabe, imagine só, né, querido, a gente começa a perceber que nós temos uma memória falha para as coisas boas que Deus faz, mas temos uma memória muito boa para lembrar das coisas ruins que passamos. E muitas vezes colocar aquilo que nós achamos que é ruim, de fato como uma coisa boa. Quando o povo de Israel não lembrava dos feitos do Senhor, mas lembrava do Egito, lembrava de uma época que eles eram escravos.
Quantas pessoas não dizem isso? Mas pastor, eu agora estou servindo ao Senhor, procurando ser fiel. Meu Deus do céu, é tanta provação, é tanta luta, é tanta dificuldade. Para mim as coisas só vêm na base da dificuldade, da luta. E aí na época que eu não servia a Deus, que eu não tinha compromisso com Deus, não tinha tanta luta como tem hoje, não tinha tanta dificuldade. Eu imagino, irmãos, quantos de nós estamos passando por situações que a gente vê, né, a providência de Deus, mas mesmo assim a gente não consegue enxergá-la. A gente não consegue visualizar, para dizer assim, poxa, o mesmo Deus que nos abençoou do passado, nos provendo todas as coisas em nosso passado, que nos sustentou até hoje, Ele vai continuar cumprindo a sua palavra para a minha vida e para a tua vida. Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo fiel. Amém? Mas de vez em quando uma pregação como essa vai nos fazer remeter ou lembrar de quantos milagres Deus fez por nós. De quantas vezes nós pedimos aos pastores, aos irmãos, para contar um testemunho de um milagre que Deus fez em nossas vidas. E hoje nós, no momento de desespero, a gente esquece de tudo isso. A gente põe simplesmente uma pedra nisso e diz assim, eu não me lembro disso, eu só me lembro do Egito, eu só me lembro das provações, eu só me lembro das adversidades. Queridos, o nosso Deus continua sendo o mesmo. E nessa história aqui que eu li para você, do livro de Marcos, capítulo 8, a Bíblia diz que Jesus tinha acabado de fazer a segunda e grande multiplicação de pães. Tinham 7.000 pessoas, 7 pães, e a Bíblia diz que sobraram 12 cestos. Amém ou não? Sobraram 12 não, sobraram 7, não é isso? 12, deixa eu olhar aqui para ver se é verdade. Olha, da segunda vez 7 e da primeira vez 12, é isso mesmo. Então, dessa segunda vez, a Bíblia diz que sobraram 7 cestos cheios de pães. E na primeira multiplicação sobraram 12 cestos cheios de pães. Amém ou não? Então, olha o que a Bíblia diz. Jesus tinha acabado de fazer um grande milagre. Sobraram 7, vasilhas enormes, que eram os cestos de carregar pães, com pães até em cima. E foram somente 7 pães que foram usados, mesmo assim sobraram 12 cestos. 7 cestos, na verdade. E o que acontece, irmãos? A Bíblia diz que os discípulos de Jesus entraram num barco. Depois desse episódio foram para o lado dos fariseus, e logo depois eles entraram no barco novamente, e a Bíblia diz, irmãos, que eles esqueceram de levar os pães. Sobrou tanto pão, né? Sobraram tantos pães, e mesmo assim nenhum dos 12, mais Jesus 13, lembraram de dizer, vamos trazer os cestos de pães. E aí eles ficaram no barco arrazoando, ou seja, perguntando, discutindo, debatendo por que alguém que tinha que trazer os pães, se era Pedro, se era o Tiago, se era o João. Eu não sei qual era a conversa que eles estavam, mas Jesus interrompeu aquela conversa, né, aquele debate, e começou a dizer, por que vocês estão discutindo por isso? Por que vocês estão debatendo por essa necessidade que temos agora? Eu quero que vocês aprendam e não deixem que o fermento, não se permita que o fermento dos fariseus e nem o fermento de Herodes contamine o coração de vocês, porque o coração de vocês estão endurecidos, porque o coração de vocês estão de pedra, tão resistentes. Amados, quantas pessoas que estão nos vendo, ou vão nos ver através desse vídeo, depois dessa ministração, que tem um coração já tão duro, já está tão resistente, que você pode contar um milagre, um grande testemunho, a pessoa já não acredita. A pessoa já começa a dizer, será que é verdade mesmo? Será que aconteceu isso mesmo que ele está contando? A gente começa a duvidar dos milagres do Senhor, daquilo que Deus é capaz de fazer. Nós temos agora muitos mais pessoas, ou cristãos, crendo talvez no diagnóstico de um médico, não que podemos invalidar, do que no que Deus está dizendo para o teu coração. Nós estamos mais conscientes de que devemos tomar tantas as precauções, e realmente devemos tomar todo tipo de precaução para poder ter a vigilância, para não pegar nada desse vírus que tem por aí. No entanto, a gente começa a ser tão ministrado pelo medo, tanto ministrado pelaquilo que nós ouvimos, que ao invés de acreditarmos na palavra de Deus, o que Deus é capaz de nos proteger, a gente começa a viver dominado pelo medo,
que não explicamos como esse medo tomou conta do coração de muitos cristãos que acreditam em Deus e usam a capa da vigilância, não que não devemos vigiar, estamos fazendo isso, para poder ter medo de agir. Deus sempre te protegeu, Deus sempre esteve contigo, e Ele não vai te abandonar agora, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles discípulos estavam preocupados, mas quem é que devia ter trazido o pão? E Jesus diz: não se preocupem, não deixa com que o fermento de Herodes e o fermento dos fariseus entre no coração de vocês, porque o coração de vocês estão endurecidos. Imagine só, meus amados irmãos, que privilégio aqueles 12 homens tiveram de andar com Jesus. Não estou falando de andar espiritualmente como nós andamos, eu estou falando de andar fisicamente. Imagine você, que maravilha. Um dia minha filha perguntou: pai, se você tivesse a oportunidade de voltar ao passado, eu queria voltar num momento de um milagre como esse. Que coisa maravilhosa. Imagina a cena, você vê Jesus pegando um pão e começar a tirar pedaços daquele pão e dar para 4.000 pessoas. Não estou falando para 4 pessoas, estou falando para 4.000 pessoas. E a Bíblia diz que aqueles 7 pães para 4.000 ainda sobraram 7 cestos cheios de pães. Sobraram 7 vasilhas enormes, cheias de pães, mesmo com 4.000 pessoas alimentadas. Imagine, eu não estou falando, irmãos, de um testemunho de um irmão da igreja que contou sobre a providência de Deus. Eu estou falando de um milagre que as pessoas presenciaram ao vivo, que viram o pão sendo cortado e não acabar. Que coisa maravilhosa, não é? Você olha, imagine você ver um pão, a pessoa partindo, ela não acaba nunca. Que coisa maravilhosa, irmãos, participar deste momento. Queridos, eu quero que você se transporte agora para um milagre de Jesus. Quantos milagres aqueles discípulos não viram? Quantos milagres o povo de Israel não viram? Na hora que o povo de Israel estava no deserto, esqueceram de tudo aquilo. Na hora que o povo, os 12 discípulos foram provados, né, tirando Judas, mais 11, foram provados com a crucificação de Jesus, todos fugiram com medo. Quantos discípulos agora estão fugindo com medo? Estão se escondendo com medo. Estão, se guardando de casa e achando: não, pastor, eu estou indo trabalhar, eu estou indo fazer minhas compras, mas eu não quero ir para a igreja agora não, porque eu estou com medo de pegar esse vírus. Irmãos, tenha cuidado para que o espírito do medo não entre no teu coração, impeça de você fazer aquilo que Deus deseja para a tua vida. Eu não estou falando para você que tem o seu fator de risco e que está se resguardando por recomendação. Eu estou falando para aqueles que saem, que fazem todas as atividades normais e só para a igreja não pode ir porque pode pegar coronavírus. E a gente começa a perceber que muitos irmãos estão esperando a dita e prometida vacina. Ah, pastor, depois que tiver a vacina eu vou sair. Quer dizer, a vacina é muito mais poderosa do que Jesus. A vacina é muito mais eficaz do que o nome de Jesus. Não estou falando para você ser irresponsável, sair por aí fazendo de tudo do bom e do melhor do que você fazia antes, sem proteção, sem cuidado. Eu estou falando de você fazer o que você tem que fazer, mas você sabe que eu sei o que está nos protegendo. Nós temos que ir para mercados, temos que não temos. Nós temos que muitas vezes fazer trabalho, temos que trabalhar porque temos que viver. Temos que comer, temos que comprar coisa. Vamos com todas as proteções possíveis e imagináveis, não é isso? Lavamos mão, lavamos pés, lavamos tudo, colocamos máscara, fazemos a nossa parte, mas não deixamos de fazer nada por causa do medo, porque Deus não nos deu espírito de medo. Amém? Agora é evidente, se você não tem nada para fazer na rua, vai ficar saindo na rua para quê? Para tentar o Senhor? Você vai sair passeando. Ah, pastor, mas a Bíblia diz... Aí tem uns crentes que gostam de colocar a Bíblia, né? Nesse momento. A Bíblia diz que lá na praga do Egito, na 10ª praga, quando o anjo da morte estava passeando no Egito, o povo estava guardado em casa. Irmãos, mas foi só uma noite, tá? E outra coisa, não foram... A gente está o quê? 100 dias já nesse negócio? Imagine se passar 100 dias dentro de casa. Foi uma noite só que o anjo da morte passou no Egito e matou todos os primogênitos, viu, irmãos? Não usa essa palavra não, porque está muito fora do contexto. Sem contar que o povo estava escravo do Egito. E a analogia bíblica significa que Deus estava tirando o povo do Egito para levar a terra prometida. Deus não está te levando para a terra prometida, Deus está te levando para o céu. Amém? E nesse contexto nós já saímos do Egito, porque o Egito é o nosso passado pecaminoso. Nós já estamos no deserto, nós não estamos mais no Egito. Amém ou não? Cremos nisso. Glória a Deus. Mas... voltando à questão do assunto do pão, que é o que interessa aqui, o esquecimento do pão. Esqueceram do pão.
Quem devia ter trazido o pão? Eu imagino se tivesse um corpo diaconal naquele momento, o pastor devia culpar. O corpo diaconal devia ter trazido o pão. Os diáconos têm que fazer uma lista para saber quem vai distribuir e resolver estas tarefas. E a Bíblia diz que eles não levaram os pães, e Jesus começou a se preocupar com uma coisa, dizendo: olha, cuidado com o fermento dos fariseus e cuidado com o fermento de Herodes. E nós já sabemos que o Herodes simboliza o pecado. O Herodes foi um marco de pecado, né, como se diz. Ele estava ficando com a própria cunhada dele, né? Ele tinha feito um bocado de coisa horrenda, matado a família, um homem muito ruim, um homem pecaminoso. Então simbolizava aquilo que adultera, aquilo que mente, aquilo que rouba, aquilo que, faz a coisa errada. E os fariseus eram uma seita naquela época, uma seita política, religiosa, que se preocupava tanto com os costumes e a tradição, que esquecia da misericórdia, esquecia do amor. E muitos cristãos estão agindo assim: ou é o pecado que contamina o coração, ou é a religiosidade. Não é? Ou seja, ou é uma pessoa que vive dominada pelo pecado, ou é uma pessoa que vive dominada pela religiosidade. Ela quer ir à igreja não para ter comunhão, mas para saber se a fé dela está ativa ou não, porque a fé dela depende do ver, depende de estar presente na igreja, depende do momento bom. Se está tudo bem comigo, é porque Deus está comigo. Se as coisas estão dando errado, é porque Deus me abandonou. E não é muito bem assim, queridos. A Bíblia diz que nós temos que ter cuidado com essas duas influências. Preste atenção. Jesus estava dizendo para os discípulos: olha, cuidado com essas duas influências sobre o pão. O pão é a palavra de Deus. Cuidado com a religiosidade e cuidado com o pecado, porque essas duas coisas combinadas, elas vão atrapalhar a palavra entrar em teu coração. Irmãos, o pastor pode se esguelar, pode fazer a melhor pregação do mundo, pode colocar um tecladista fazendo um fundo musical maravilhoso, para ver se, emociona as pessoas, mas isso não vai mudar o coração de ninguém, se a pessoa não tiver com o coração aberto para ouvir a palavra, e com o coração receptivo pela palavra, e sem a contaminação do fermento, tanto de Herodes, que é por causa da religiosidade, e nem dos fariseus da religiosidade, e de Herodes por causa do pecado. Mas o que eu quero chamar a atenção desse texto não é simplesmente só o que Jesus falou. Jesus, olha, cuidado, vocês estão discutindo, debatendo por causa do pão, e tem crente que fica perdendo um tempo, né, irmãos, discutindo se a palavra de Deus está dizendo que é isso ou que é aquilo. Pastor, mas a Bíblia não diz se Saulo caiu do cavalo ou se Saulo caiu em pé. Irmãos, não interessa. O interessa é que ele foi transformado pelo poder da palavra. Amém? Pastor, mas é porque na travessia do Mar Vermelho, há estudos que mostram em que em algum momento daquele Mar Vermelho a água baixa. Irmãos, eu não sei o que aconteceu, se a água baixou, se Deus abriu o Mar Vermelho, não importa. O que importa é que ele afogou o exército de Faraó num palmo d'água, ou se foi no mar seco, o mar fechou a água sobre aquele exército. O que importa no final é que Deus fez o milagre. Muitas vezes as pessoas ficam discutindo tanto dentro das igrejas, até na internet, se é isso ou se é aquilo, se nós cremos na linha calvinista, ou somos da linha, de uma outra linha teológica. Queridos, nós temos almas a ser ganhas, tem pessoas indo para o inferno todos os dias. Tem pessoas indo para o inferno todos os dias, e os cristãos estão se tornando religiosos, estão preocupados em mostrar do que ser verdadeiramente filho de Deus. Quantos vão dar uma cesta básica, tiram uma foto para mostrar na internet? Se preocupam tanto com o visual e esquecem do que Deus está falando e do que Deus está desejando nas nossas vidas. Amém ou não? Então, aqueles discípulos estavam tão preocupados com o pão, que Jesus começou a dizer: cuidado, vocês estão entrando numa linha perigosa, cuidado com o fermento de Herodes e cuidado com o fermento dos fariseus, porque o coração de vocês vão ser endurecidos por causa desses fermentos. O coração de vocês vão ficar resistente à palavra. Irmãos, quem é um cristão, ou quem é o cristão religioso, ele se torna resistente à palavra. Pastor, mas eu tenho 30 anos de igreja. Cuidado, quanto mais tempo, mais a religião pode dominar você. Nós temos que ter experiência com o sobrenatural todos os dias. Nós temos que buscar a Deus todos os dias. Não importa se somos pastores, líderes, como os que estão aqui. Nós devemos buscar experiências sobrenaturais, que não é o nosso pai, nossa mãe, o pastor ou a pastora que vai ter essa experiência. Somos nós que temos que ter cada experiência espiritual com o Senhor.
Aqueles discípulos andavam muito com Jesus, viam milagres, mas não conseguiam entender nem ver. E por isso que Jesus chamou a atenção dizendo: vocês têm olhos e não vedes, vocês têm ouvidos e não ouves, e vocês não se lembram. Jesus estava dizendo outras palavras: caramba, vocês estão discutindo por pão, eu sou o pão da vida. Está lá em João 6:48. Eu sou o pão da vida. Vocês estão preocupados com alguns cestos que ficaram na praia, mas eu sou o pão aqui. Eu desci do céu, estou com vocês. Aleluias. Meu irmão, não importa se os pães ficaram na praia, se Jesus está com você, as portas continuarão abertas sobre a tua vida. Não importa um fracasso que você teve agora, não importa uma situação que não aconteceu da forma que você queria, não importa a notícia negativa que você ouviu agora, o Senhor está no controle de todas as coisas. Minha mãe dizia uma coisa que eu guardo até isso: meu filho, se Jesus está no barco, tudo vai bem. Amém ou não? Coloca aí no seu comentário, você que está aqui, diga assim: se Jesus está no barco. Pode repetir com a boca: se Jesus está no barco, tudo está bem. Não importa o que está acontecendo com vocês, não importa o que vocês passaram essa semana, acreditem no que Deus está falando nessa noite, porque os teus olhos já viram muitos milagres, os teus ouvidos já ouviram muitos milagres. Vocês devem se lembrar de que Deus nunca te abandonou e nunca vai te abandonar, desde que você aprenda o significado dos cestos. Como assim, pastor? Para que não deixe o fermento de Herodes e o fermento dos fariseus contaminar o pão que está sendo ministrado agora. Porque esse pão, diga assim, o pão é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus não pode ser contaminada nem por religiosidade e nem por pecado. Ela tem que ser pura, ela tem que ser verdadeira. Mas Jesus fez duas perguntas para os discípulos: vocês viram quantas pessoas foram alimentadas e quantos cestos sobraram? E eles disseram da primeira vez: 12 cestos de pães. E a segunda vez: 7 cestos de pães. Você sabe que o número 12 ele significa aliança, e o número 7 significa perfeição. Sabe, queridos, não sobraram cestos à toa. Olha, o que eu acho interessante de Deus e de Cristo, viu, Carlos, é que nada é coincidência. Podia ter sobrado 8 cestos, 4 cestos, 3 cestos. Por que sobraram 12 cestos e depois 7 cestos? Por que Jesus fez essa pergunta para os discípulos? Por que Jesus fez essa pergunta? Sobraram quantos cestos? E os disseram 12. E a segunda vez: quantos cestos? Eles disseram 7. E Jesus fez essa pergunta e depois disse: vocês não estão entendendo ainda, vocês não estão compreendendo o que eu quero ministrar para vocês. Vocês não entenderam que quando o homem ou a mulher está em aliança comigo, numa aliança perfeita, e eu estou no barco desta vida, que pode faltar o pão, pode faltar a saúde, pode faltar o que tiver, mas eu vou trazer a providência, porque eu sou o pão da vida. A própria palavra de vida está sobre mim, a própria palavra que gera existência, aquilo que não existe, está no teu barco, está na tua vida. Por que você está com medo? Porque você está com medo do amanhã, sabendo que o Senhor não te deixou e não vai te deixar, porque você está debaixo de uma aliança perfeita. Amém ou não? Escreve aí nos comentários, ou você que está aqui, diga assim: eu estou debaixo de uma aliança perfeita. Numa aliança feita com sangue de ovelha, de animais qualquer, mas a Bíblia diz uma aliança eterna, uma aliança superior, como está em Hebreus, uma aliança superior. Nós estamos debaixo de uma aliança superior. Sabe, eu não sei porquê, muitas vezes esquecemos da providência de Deus. Quem esqueceu do pão? Imagina quem perguntou dentro do barco: quem aqui esqueceu do pão? Quem aqui esqueceu do pão? Não adianta, sabe, a gente se preocupa tanto e esquece de coisas abençoadas, mas mesmo esquecendo, não se preocupe, que Deus está no controle de tudo. Jesus estava dizendo: por que vocês estão discutindo sobre o pão que ficou na praia? Eu sou o pão da vida. Enquanto você estiver em aliança comigo, nessa aliança perfeita, tenha certeza absoluta que o que você está precisando, eu vou suprir as tuas necessidades. Sabe por que Jesus é comparado ao pão? Que o pão é algo diário, é um símbolo de algo diário, de algo constante, e de algo que todos nós precisamos todos os dias. Não é o pão, aquele pão, sabe, que a gente come de padaria, mas é o símbolo do pão do alimento. Porque o pão, ele é o símbolo do alimento diário, de algo que todo mundo comia naquela época, e todo mundo tinha que ter o pão em casa. E o pão simboliza a palavra de Deus, o pão vivo que desceu do céu.
Então o que Jesus está falando é o seguinte: se você estiver em aliança com a minha palavra, se você está vivendo debaixo da minha palavra, por mais que aparentemente falte alguma coisa na tua vida, eu estando no teu barco, eu estando na tua vida, nesta aliança perfeita, não deixe que o fermento, que é a incredulidade, sabe, que é a hipocrisia dos fariseus entre no teu coração, da religiosidade. Não deixe que o fermento do pecado domine o seu coração. Deixe seu coração, sua mente livre para a palavra. Deixe seu coração livre e aberto para o pão da vida, porque você vai estar sendo alimentado. Debaixo desta aliança perfeita, você é alimentado. Glória a Deus. Glórias a Deus. Amém? Então, para nós lembrarmos de tudo que Deus tem feito por nós, faça um exercício a partir de hoje. Quando você começar amanhã já triste pelo que você vai fazer, lembre pelo que Deus já fez por você. Lembra do que Deus já colocou na tua vida de livramento. Quantas covas foram fechadas e você está aí de pé. Quantas coisas Deus já fez em relação à tua família. Então não deixe que a religiosidade entre no teu coração ao ponto de que você se comporte igual aos fariseus daquela época. Se preocupe tanto de olhar do erro dos outros, ao invés de olhar os seus erros. Nós ministramos pela manhã sobre isso, que devemos fazer diariamente. Uma retrospectiva, uma alimentação diária, uma limpeza. Irmãos, banho não se toma de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, se toma diariamente. Eu sei que tem os irmãos tem uma forte ligação com o porco, mas não é o que Deus quer para a tua vida. Deus quer que você seja limpo, meu irmão. Deus quer que você seja lavado. Amém? Você vê que tudo de Deus é limpo, né, Carlos? Tudo de coisa é limpa, pastor. Hein, pastor? Deus tudo é de coisa limpa. As coisas do diabo é que é suja. Sabe, tem crente que fica guardando tanto amontoado de coisa dentro de casa. Vai no quarto daquele irmão da igreja. Nossa, ele canta, ele prega, é um pastor abençoado. O quarto dele é um lixo. Você vai na casa daquela irmã, ela tem um quartinho da bagunça. Tem coisa ali que guarda tantos demônios que ela nem sabe. E nós temos que aprender a fazer limpezas. Nós temos que a tratar a nossa vida diariamente, né? Você, pastor, eu tenho 30 anos de igreja, não importa isso. Isso não tem valor algum. Se hoje você não sabe buscar o pão da vida, se alimentar da palavra, deixar com que esse pão se alimente. Sabe por que te alimente? Porque se você deixar que o diabo te alimente, ele vai te alimentar com o fermento de Herodes, que é o pecado, e o fermento dos fariseus, que é a religiosidade. Mas que o Senhor te liberte, que o Senhor te cure. E lembre-se de uma coisa: olhou para a praia, viu que ficou alguma coisa lá atrás, não se preocupe, Jesus estando no barco, tudo vai bem. Não importa o que passou ontem foi só praia. O que você deixou, o que você não conseguiu fazer ontem, não se preocupe, olhe para frente, continue remando, e Ele vai estar dando condução no teu barco, te mostrando a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês nesta noite, que Deus faça você frutificar nesta palavra, e quando o diabo quiser te lembrar do teu passado, lembra ele o futuro dele, e principalmente lembra o teu futuro, que Deus tem destinado e preparado para todos nós. Quando você vê que tantas coisas se levantam, diga assim: eu ainda acredito no Senhor, eu ainda acredito que Deus ainda remove pedras. Deus ainda tem poder, Jesus ainda tem poder para remover pedras. O Senhor ainda tem poder, como Jesus morreu, colocaram no sepulcro, aquela pedra rolou. Deus ainda tem poder para remover pedras. Deus ainda tem poder para mudar a tua vida, desde que você esteja dando uma aliança perfeita com Ele. Lembra dos cestos de pães? Assim a palavra de Deus, ela tem que estar debaixo de aliança e ela tem que ser perfeita. A aliança perfeita está na palavra de Deus. Amém?